Muito bem, senhoras e senhores, continuando o nosso estudo agora, uma nova fase do nosso estudo, uma vez que já estudamos a teoria geral dos recursos, estudamos também recursos em espécie, agora chegou o momento de um tema novo. Vamos continuar avançando, estamos aí caminhando para o final do nosso curso, mas antes nós temos que estudar um pouco sobre a parte da execução, senhores. Por que nós estudamos até agora? Foi a fase de conhecimento. 99% praticamente no processo do trabalho são processos de conhecimentos. Inicia-se na vara um processo de conhecimento, porque ele, empregado, em regra, acaba não tendo provas, acaba não tendo, muitas vezes, material que demonstre o seu direito, documentos, enfim, fica tudo isso com o empregador. Por isso nós estudamos o ônus da prova, quem deve provar o quê. Então, em linhas gerais, aqui no processo de trabalho, é o processo de conhecimento que nós estudamos. A fase de conhecimento se inicia na vara, recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário, cada uma das decisões cabe embargos à execução, embargos declaratórios, desculpe, cada uma das decisões cabe embargos de declaração. Se trancar o recurso, agravo de instrumento. Se eu perder o prazo, no prazo da resposta do recurso, recurso adesivo. Tudo isso nós vimos na fase de conhecimento. Então, vamos aqui para o nosso quadro. Quero já deixar para os senhores aqui, professor Roberto Comporto. Quem não tem o meu e-mail ainda, tá aí, robertocomporto@yahoo.com.br. Roberto Comporto, aí dá para ver? Isso, bacana, robertocomporto@yahoo.com.br. Você pode mandar o seu e-mail, me adicionar no Facebook também, professor Roberto Comporto. Você me adiciona no Facebook e a gente bate um papo pelo Face. Bacana? Então, vamos relembrar aqui algumas situações. Essa é a nossa fase de conhecimento. Essa é a nossa fase de conhecimento. Lembra? Sentença da vara, inicia, na verdade, o processo na vara. Depois, na vara, eu tenho RO, RR, embargos ao TST e o recurso extraordinário. Aqui eu coloquei de uma forma mais simples, mas você sabe que cada um dessas decisões cabe o embargos de declaração. Então, coloquei simples aqui. O processo inicia onde? Na vara. Da vara eu tenho a sentença. E essa é a nossa linha do tempo na fase de conhecimento. Muito bem. Agora nós vamos partir para a execução. A execução, pessoal, é uma outra fase, embora no mesmo processo, mas uma outra fase. Eu separei aqui para os senhores um esquema bem simples para que possamos entender. Agora aqui é a nossa fase de execução. Na parte anterior, fase de conhecimento. Agora, aqui é a fase de execução. Na fase de execução, quando eu tenho uma sentença transitada em julgado aqui, eu tenho uma sentença transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Inicio a fase de execução, com a ideia agora de satisfazer o crédito desse trabalhador, o crédito desse reclamante. Então, eu tenho que esse processo volta para a vara. Esse processo volta para a vara. Coloquei aqui na linha do tempo. Volta para a vara. Então, a sentença da vara percorreu toda aquela questão dos recursos, transitou e julgou, transitado em julgado, volta para a vara. E aí, aqui nessa fase de execução, eu divido essa fase de execução entre fase de liquidação e a fase da execução. Então, fase de liquidação e a fase de execução dentro da fase de execução. Então, senhores, dentro da fase de execução, esse processo voltou para a vara. Primeiro eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou liquidar.
Vou liquidar o quê? A sentença. Vou liquidar a sentença. Vou agora liquidar essa sentença, vou quantificar, irei quantificar o quanto o reclamante tem de direito a receber. O quanto ele tem a receber. Vou quantificar isso. Nós vamos ver daqui a pouco que eu posso liquidar essa sentença tem que se tornar líquida. Tem que se tornar líquida. Como que eu vou cobrar? O quanto ele tem? Eu tenho que liquidar, tenho que tornar essa sentença líquida. Eu posso liquidá-la por cálculos, simples cálculos aritméticos. Vou pegar, por exemplo, a hora extra, trabalhou 2 horas extras, vou calcular 50% ou 60%, vai depender da convenção coletiva. Vou quantificar, simples cálculo aritmético. Posso também quantificar isso ou liquidar de forma cálculos arbitrário, onde o juiz irá estabelecer um árbitro para realizar esses cálculos. E ainda posso realizar o cálculos por artigos, quando eu dependo ainda de um outro documento, por exemplo, fazer hora extra, mas não tinha cartão de ponto. Preciso agora realizar essa liquidação por cálculo na modalidade artigos. Então, são 3, por cálculo simples, cálculo aritmético. Ainda eu tenho por, vou liquidar essa sentença por arbitramento, ou ainda por artigos. Já já nós entramos nesse assunto. Mas, fato é que eu preciso liquidar. De que forma? Eu vou utilizar uma das 3 formas, mas preciso liquidar essa sentença. Quando eu liquido essa sentença, eu trago este cálculo, o juiz, aqui na vara, estamos trabalhando na vara, o juiz irá requerer, abrir um despacho para você, para que você apresente os cálculos. Você deve apresentar os seus cálculos, de uma das 3 formas que eu trouxe para os senhores. Vai apresentar o seu cálculo. O juiz poderá ou não abrir vistas para a parte. Se ele abrir vista para a parte, 10 dias para a parte impugnar os cálculos. Então, vamos supor que eu tenho o reclamante e o reclamado. O reclamante apresenta os seus cálculos de liquidação. O reclamante apresenta os seus cálculos de liquidação. O juiz poderá abrir prazo para o reclamado, ou não, nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele abriu prazo, 10 dias para o reclamado apresentar a impugnação. E, da mesma forma, o reclamante irá analisar, poderá impugnar os cálculos do reclamado. Prazo de 10 dias para que possa ter essa impugnação. Se o juiz não conceder esse prazo, se o juiz não abrir prazo para impugnação, eu vou apenas poder impugnar aqui, já na fase de execução. Eu estou na fase de execução, mas a fase de execução vai se dividir em 2. Fase de liquidação e a fase da execução. Na fase da execução, eu vou poder, então, impugnar os cálculos realizados pelo reclamante. Fato é, senhores, que quando eu chego aqui na fase de execução, para eu discutir os cálculos, para eu impugnar, eu devo garantir o juízo. Aqui eu tenho que garantir o juízo. Fique bem atento. Agora aqui eu vou ter uma sentença da execução. Uma sentença da execução. Sentenciou a execução. Dessa sentença da execução, cabe agravo de petição para o TRT. Agravo de petição para o TRT. Que é aquela situação quando eu vou questionar o embargo da execução, o embargo de terceiro. Vou impugnar realmente a minha sentença da execução para o TRT em sede de agravo de petição. Agravo de petição aqui, quando vai para o TRT, é como se fosse o recurso ordinário, daqui.
como se fosse esse recurso, esse recurso ordinário aqui. Quando é esse recurso ordinário? Na fase de conhecimento de uma sentença da vara. Aqui eu vou ter uma sentença na vara em sede de execução, na fase de execução. Essa sentença na vara, na fase de execução, cabe agravo de petição para o TRT. Quando o reclamante apresenta os cálculos, reclamado apresenta os cálculos, o juiz irá homologar um dos cálculos. O juiz irá homologar os cálculos. Agora, falam em sentença de liquidação aqui. Fato é que aqui, pessoal, não é uma sentença de cunho que incida recurso. Essa sentença aqui, ou melhor, acaba sendo aqui uma decisão interlocutória. Utiliza-se o nome de sentença de liquidação, mas não é uma sentença definitiva. Não é uma sentença definitiva. Aqui nós estamos falando de decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Aí aqui sim, aqui eu tenho uma sentença que realmente eu posso impugnar através de agravo de petição. Bacana? Deixei esse quadrinho aqui para melhor ilustrar a nossa fase, então, de execução. Para facilitar o nosso estudo, eu procurei colocar essa fase de execução de uma forma mais didática aqui no nosso quadro, para que você possa visualizar melhor a nossa fase de execução. A fase de execução, eu posso executar, é claro que eu irei executar, do trânsito em julgado aqui. É quando eu falo de execução definitiva. Execução definitiva. Mas eu posso também, quando eu tenho uma sentença da vara, embora eu continue aqui com os meus recursos, eu posso executar já provisoriamente nos termos do 899 da CLT. Então, eu tenho dois tipos de execução. A execução definitiva e a execução provisória. A execução definitiva, quando eu percorri toda a fase de conhecimento com os recursos, tenho o trânsito em julgado, volta para a vara e vou executar de forma definitiva. Definitiva. Agora, se eu tenho aqui, senhores, uma sentença da vara, vou interpor recurso, ou a empresa vai interpor recurso, mas fato é que o reclamante pode iniciar a execução provisória. Vou apresentar os cálculos, só que essa execução provisória vai até a penhora, para aqui. Vou até a penhora, ele executa até a penhora. Não pode agora o reclamante fazer o levantamento. Não pode, por exemplo, o bem e a asta pública. Teve um caso concreto que nós trabalhamos, em que nas minhas sentenças, nas sentenças dos meus clientes aqui da vara, quando essa sentença é parcialmente procedente ou procedente dessa sentença, embora a empresa interponha recurso ordinário ou até o advogado, até eu interponho recurso porque eu perdi algum processo, algum pedido, fato é que quando a minha ação, o meu cliente teve ação procedente ou parcialmente procedente, eu já inicio na vara mesmo, na própria vara, a execução provisória. Já inicio a execução provisória. E teve um caso emblemático que iniciamos a execução provisória e o juiz determinou, lógico, o oficial de justiça foi até a empresa, penhorou lá uma máquina e o juiz autorizou a asta pública, o bem a asta pública para ser leiloado, só que estava em sede de execução provisória, não pode. A execução provisória é até penhora, penhorou por quê? Porque o processo ainda está em trâmite. Pode ser que a empresa reverta essa situação no tribunal. Se reverteu, não lhe causou prejuízo, o bem retorna para a empresa, desbloqueia lá o bem e está tudo certo. Agora,
Caso a empresa perca, eu já garanti aqui, eu já garanti na fase de execução provisória, já garanti o bem até a penhora, 899 da CLT. Então aqui, o que nós fizemos? Apresentamos o cálculo, homologou os nossos cálculos, o juiz encaminhou lá o oficial de justiça, penhorou a máquina da empresa, ficou aqui até a penhora e o processo está rolando ainda no TRT. Fato é também que na execução definitiva pode haver penhora em dinheiro. Pode ocorrer a penhora em dinheiro. Na execução provisória não pode ocorrer a penhora em dinheiro. Fique atento com essa situação também. Lembrando que quando temos uma sentença de execução, aqui eu tenho a interposição do agravo de petição. O agravo de petição deve ter a sua delimitação, a delimitação da matéria e dos valores. Fato é que a execução continua. Eu vou discutir apenas um determinado valor. Foi o exemplo que eu trouxe da hora extra. Hora extra, 40 mil. Juiz homologou os cálculos, 40 mil de hora extra. Você garantiu o juízo e você diz o seguinte, olha, não, 40 mil, não. O que realmente deve ser pago é 20. Então, você discute 20, como você já garantiu o juízo aqui. Então, o reclamante pode levantar os 20 mil, porque 20 ainda está em discussão. Bacana? Então, temos que ficar atento com essas regrinhas básicas aqui no processo na fase de conhecimento. Vamos avançar então aqui? Execução, artigo 876, seguintes da CLT. Quando eu falo de execução, eu tenho a fundamentação na Lei 5.584 de 70 e o artigo 12 e 13, no artigo 12 e 13, 5.584, artigo 12 e 13, e vou utilizar a Lei 6830 de 80, que é a Lei da Execução Fiscal. É claro que quem me dá esse suporte é o 769 da CLT. Então, está aqui a fundamentação, senhores. Execução 876, seguintes da CLT, mais o artigo 12 e 13 da Lei 5.584 e 70, e ainda a Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execução Fiscal, porque a CLT não trouxe essas regrinhas. Quem traz para a gente a regra da execução está na Lei 6830 de 80. Bacana? Então, vamos lá. Eu tenho, então, portanto, no processo na Justiça do Trabalho, o processo de conhecimento, conhecido também como cognição. É a fase de conhecimento. O que é a nossa fase de conhecimento que nós estudamos? Lá no início dos recursos em espécie, na vara, vem os recursos em espécies, vai do RO até o RE, recurso extraordinário, iniciou na vara, vai até o recurso extraordinário. Fase de conhecimento. Depois eu tenho a fase de execução. Porque aí, lá na fase de execução, quando eu tenho a sentença de execução, eu tenho o agravo de petição, depois eu tenho o RR, somente quando fere a Constituição, e depois ainda tem o recurso extraordinário, ainda na fase de execução. Então, são duas fases. Primeira fase, então, fase de conhecimento, que é a regra, porque a maioria dos processos na Justiça do Trabalho são de conhecimento ou de cognição. Aplicação do direito ao determinado caso concreto. O Estado analisa as alegações, provas e diz de quem é o direito. Essa é a fase de conhecimento. As fases de conhecimento, gente, vai gerar um título executivo judicial. Então, olha lá, a execução, título executivo judicial. Terminada a fase de conhecimento, terminada a fase de conhecimento, do trânsito em julgado, eu tenho um título executivo judicial, aonde me autoriza a execução. Então, após o trânsito em julgado do processo, temos o título executivo judicial, que tem como objetivo a satisfação do direito do credor. Então, aí depois eu vou iniciar minha fase de execução.
Então, eu tenho o título executivo judicial, que é um processo transitado em julgado. Esse é o título executivo judicial. E eu tenho o título extrajudicial. O título extrajudicial. O título extrajudicial, nós vamos falar aqui dois títulos extrajudiciais. Eu tenho o termo TAC, né? TAC, termo de ajuste e conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho. Eu tenho ainda o termo de conciliação firmado perante a comissão de conciliação prévia. Então aqui, pessoal, eu tenho dois títulos extrajudiciais. Eu tenho o termo de ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho e o termo de conciliação firmado pela CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Dois aqui que nós estamos falando propriamente dito de direito desse trabalhador. Agora, eu tenho uma outra figura que é a certidão de dívida ativa quando a empresa sofre uma multa, é penalizada com uma multa. Me gera também um título executivo extrajudicial. Certidões de dívida ativas decorrentes das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do artigo 114 da Constituição Federal. Então percebam, eu tenho, portanto, agora não mais dois, e sim três títulos executivo extrajudicial. Eu tenho TAC, termo de acordo de conduta do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Eu tenho os acordos realizados na CCP, Comissão de Conciliação Prévia, e eu tenho a certidão de dívida ativa. Então, eu tenho três títulos extrajudiciais. Então, em sede de execução, o que eu tenho, professor? Eu tenho título judicial. O que é o título judicial? A sentença transitada em julgado torna-se um título executivo judicial. Inicio, portanto, a minha execução na fase de execução. Além do título judicial, tem os títulos extrajudiciais. Os títulos extrajudiciais se dividem em três. Eu tenho três. Eu tenho TAC, termo de acordo de conduta, firmado pelo Ministério Público do Trabalho. Eu tenho o acordo realizado na CCP e eu tenho ainda a certidão de dívida ativa. Professor, e o acordo realizado entre a empresa e o empregado? O que é? Título judicial. Título judicial. Por quê? Tem característica de sentença. Tem natureza jurídica de sentença. O acordo realizado entre empregado e empregador no dia da audiência. No dia da audiência, o juiz pergunta. Inicia a audiência perguntando, tem acordo? Tem. Então, firma o acordo. O juiz homologa o acordo. Tem natureza jurídica de sentença. E ali é irrecorrível para as partes. E esse acordo não cumprido? Vai poder realizar a execução. Se tornou um título executivo judicial no acordo. Bacana? E o cheque? O cheque não poderá ser executado na Justiça do Trabalho. Se o empregador paga para o empregado com cheque, e o cheque volta sem fundo, voltou sem fundo, opa, Justiça Comum, ele vai executar esse cheque. A Justiça do Trabalho não irá processar e julgar e não irá executar, na verdade, o cheque. Bacana? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma parada aqui nesse bloco. E nós voltamos no bloco seguinte com mais questões aí, mais temas sobre execução aqui no processo do trabalho.